Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao vídeo número 2 da série de tópicos de teologia no tema Trindade, porque nessa série Tópicos de Teologia nós temos muitos temas que são abordados com diferentes convidados, com diferentes posicionamentos. É uma série que foi criada aqui na Oficina da Palavra para te ajudar a estudar teologia. Neste tópico Trindade, nós temos o privilégio de ter a presença do professor Ivanil, especialista no tema, que já na primeira aula já nos ensinou bastante. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Lecler. Boa tarde, Lecler. Boa tarde. Bom dia, né? Boa tarde para quem está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, enfim. Você que não assistiu o primeiro vídeo vai ficar desesperado, porque ele já falou muitas coisas. Você tem a oportunidade de assistir agora. Nós vamos colocar aqui embaixo, no texto que explica, né, a introdutória do vídeo, nós vamos colocar o link do primeiro para você poder assistir. E vamos continuar de onde paramos, professor. Quem não nos acompanhou, né, vai ter que correr atrás, mas não tem problema nenhum. Professor Ivanil, fica à vontade. Vamos voltar para esse mundo maravilhoso, né, polêmico, controverso da teologia da Trindade. Sim, é fundamental, quem não viu a primeira parte do vídeo, ver antes de dar prosseguimento a esse vídeo aqui, para poder se contextualizar no que a gente falou, né? A gente fez uma introdução bem larga, né, naquela ocasião, então é importante a pessoa realmente ver o primeiro, a parte 1, para depois ver esse segundo vídeo aqui. Eu estava até falando em off com você, né, agora há pouco, né, que alguns professores podem querer começar a doutrina da Trindade com a base bíblica, né, puramente bíblica. Vamos pegar os versículos aqui, os versículos clássicos, né, que falam, que apontam a Trindade e tal, sendo que a Trindade ela só vai ser mais clara, né, no Novo Testamento. No Antigo Testamento não é tão clara assim, né? Então, se você começa pela parte bíblica, né, as provas bíblicas, versículos, se você conversar, por exemplo, com uma pessoa que nega a doutrina da Trindade, ela vai te apresentar outros versículos também. Fala, mas esse versículo aqui contradiz esse. E aí fica aquela guerra de versículos, né? Então eu sempre gosto de começar pelo desenvolvimento histórico da doutrina. Porque, como a gente conversou na primeira parte do vídeo, todas as doutrinas cristãs, elas não surgem do nada, elas têm um desenvolvimento. Elas vão tendo uma maturação ao longo do tempo, já na igreja pós-apostólica, né? Ela vai tendo um desenvolvimento gradual até chegar ao que a gente tem hoje. Via de regra, nenhuma teologia, nenhum aspecto teológico vai ser totalmente novo depois do século VI. Tá? Tudo vai ser... você vai remeter aos pais da igreja, seja para criticar, seja para puxar para o seu lado, seja para embasar alguma doutrina, alguma teologia. Todo mundo vai estar recorrendo aos pais da igreja até o século VI. Então, não vai ter como fugir disso. O que for muita inovação depois disso, você pode ver sempre heresia. E as heresias também não são totalmente novas, né? Porque várias heresias que a gente vê hoje, você já via presente no século II, no século III. Então, como que as igrejas, né? Eu falo as igrejas porque não é uma igreja só, né? Mas como as igrejas da bacia do Mediterrâneo, né? Que eram o primeiro foco, né? Principalmente de cristãos, né? Assim, ali o norte da África, Oriente Médio, Ásia Menor, que é a atual Turquia, Grécia, Roma, enfim. Como que os primeiros cristãos combateram as heresias, como que eles definiram a doutrina? Não foi do nada, né? Então foi um desenvolvimento, teve muitas polêmicas, controvérsias, então eles foram criando todo um linguajar teológico para definir as doutrinas. E, é claro, as primeiras doutrinas, né, são as doutrinas cruciais da fé cristã. A primeira é a encarnação do Verbo, né? Ou seja, o Filho de Deus, Deus se tornou homem há 2024 anos. Ele se tornou homem por obra do Espírito Santo, foi concebido pela Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, encarnou Jesus de Nazaré, nasceu, cresceu, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. É o credo apostólico, né? Subiu aos céus, sentou-se à destra do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, essa é a primeira verdade central. E qual foi
o grande desafio dos primeiros cristãos? Primeiro era a questão como dizer que aquele homem lá de Nazaré, Galileu, carpinteiro, além de ser homem, não era um mero homem, né? Era Deus também. E como que você entra no mundo helênico, no mundo grego, que é um ambiente politeísta, e você fala assim, poxa, vocês adoram vários deuses, nós adoramos um só Deus. Aí você fala assim, Deus Pai. E Jesus é Deus também. Fala, então são dois, então. Ou seja, não era fácil a tarefa, né? Não. Por isso que as heresias vão surgir dentro da própria igreja, nem todas com maldade, né? A gente, o herege é aquele cara que quer destruir a igreja, acabar com tudo, não. É aquela pessoa que está querendo explicar a fé, explicar para um pagão a fé, e como não é nada fácil, ele às vezes acabava se enrolando, caindo, né, em contradições. Eu acho que você toca num ponto, né, professor, que é fundamental, que é uma coisa que a gente sempre diz no seminário, que a Bíblia, com relação ao plano da salvação, né, a redenção, a queda, a vinda do Messias, ela é muito clara, né? Então ninguém precisa estudar teologia para crer em Jesus, né? Para conhecer o pecado. Mas quando você entra no campo doutrinário, no campo dos ensinos, né, no campo das definições, o cara tem que estudar muito, porque você tem mostrado, isso já mostrou bastante na primeira hora, está mostrando agora que a questão é muito mais ampla do que simplesmente ler o texto. Ela passa por aspectos históricos, conceituais, filosóficos, sociológicos. Né? E imagina a gente agora, Ivanil, 2000 anos depois, tentando explicar uma coisa que para aqueles caras naquele momento era efervescente, né? Tava quente na cabeça deles, né? E agora para nós está tão distante. Olha como isso é complexo. E a gente vê como difícil, né, que era a tarefa deles, né? Porque a gente tem o Antigo e o Novo Testamento na nossa mão. Pronto, tem a Bíblia no celular, a Bíblia impressa. Eles nem tinham o cano do Novo Testamento fechado ainda. O cano do Novo Testamento só vai ser fechado no século IV. O Antigo Testamento, muita gente não sabia o que fazer com a Bíblia hebraica. A Septuaginta que eles usavam, né? É pra gente, não é? Como é que a gente interpreta? Como é que a gente aplica a igreja e tal? Não tinha imprensa, a maioria das pessoas eram analfabetas. O desafio era imenso, né? Não tinha o aparato que a gente tem hoje. Então, assim, foram pessoas realmente extraordinárias que, com tão pouco recurso, conseguiram defender tão bem os principais pontos, né, centrais do cristianismo. Então, o primeiro ponto, né, é a encarnação do Verbo, ou seja, o mistério, né, de Deus se fazer homem, como que ele é Deus e homem ao mesmo tempo, enfim, essa discussão vai longe, ela vai, as definições exatas, né, inclusive sobre as duas naturezas de Cristo, só vão ser, vamos dizer, batido o martelo, né, só no século V, em Calcedônia, em 451. Mesmo assim, não vai ser unânime, vai ter igrejas, por exemplo, igrejas siríacas, igrejas cóptas, que não vão aceitar, ou seja, as definições de Calcedônia. Enfim, vai ter toda uma imposição ali. Até hoje a igreja cópta do Egito, ela é monofisita, ou seja, é uma igreja que, para ela, a divindade de Cristo e a humanidade se fundiram na encarnação. Enfim, mas aí é assunto para cristologia, né? Mas assim, são muitos aspectos bem detalhados. Mas assim, o segundo aspecto e principal está muito ligado com a cristologia, porque se você nega a divindade do Filho, acabou a Trindade, né? Então a primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, a terceira pessoa é o Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade é um dogma central do cristianismo, é o que une todos os cristãos de todas as tradições, de todas as épocas. Ninguém que se diga cristão vai negar a Trindade. Se nega a Trindade, não é cristão. Tá? Então, você estava falando sobre como que é difícil a gente, às vezes, né? Você falou que você cita com seus alunos, né? Uma coisa é você confessar, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador, meu Deus e tal. Glória a Deus, glória a Jesus, Espírito Santo e tal. Normal, beleza. Que Jesus? Exatamente. Aí eu lembrei de uma frase do Yaroslav Pelikan, que é o grande historiador da igreja, né? Citando Vicente Deleres, ele fala o seguinte: aquilo que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, isso é doutrina cristã. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, primeiro você acredita, você crê. Eu creio. Tá, aí, crer de joelhos é fácil, né? Você está de joelhos ali adorando a Deus, você crê. Beleza. Aí ensinar é mais difícil, né?
Pô, dar uma aula no seminário, dar uma aula na escola bíblica, Exatamente. prega na igreja, é mais difícil. Você tem que ter mais de um preparo e tal. E aquilo que você confessa é mais difícil ainda, porque você tem que escrever. Tem que ter toda uma Exatamente. terminologia, uma palavra ali mal colocada já pode dar margem a interpretações diferentes. Então, o que está acontecendo aqui nesse ambiente da Igreja Antiga, século II, III e IV, principalmente, onde a doutrina da Trindade vai ganhar a sua maturação, né, e sua forma final no século IV, no final do século IV, é exatamente isso. O pessoal está confessando, ou seja, estão escrevendo sobre o mistério da Santíssima Trindade, que nem era chamado de Trindade, né? Tertuliano que vai cunhar esse termo em latim, e Teófilo de Antioquia no grego, né? São os primeiros, já no século II, ali para o III. E toda essa terminologia vai ser usada em controvérsias. Então, como é que acontece? Há uma provocação, ou seja, há um ensino errôneo, há um ensino falso, heresia. E para combater esse ensino errôneo, você precisa ter alguém que faça uma apologia. Daí o termo pais apologistas, né, ou pais Exatamente. apologéticos. Já Tertuliano, enfim, já no século II você vai ter os pais apologistas que vão pegar, vão contrapor-se não só a pessoas da igreja que são hereges, como de fora também, né, pagãos que estão escarnecendo da fé e tal. Então esse pessoal está escrevendo. Nessa apologia, você vê a teologia nascendo. Então a teologia ela nasce já com caráter de defesa da fé, né, de apologia. Esse slide aí tem um... Quem está vendo o vídeo pode dar uma pausa, né, para ler aí. Eu acabei de falar, né, eu só recapitulei um pouco esse início, né, o Teófilo de Antioquia é o primeiro cristão a usar, no século II, o termo trindade em grego. Dentre os pais de língua latina é Tertuliano, que vai usar primeiro, em 208, ou seja, bem no comecinho do século III. Essa é uma extração do texto Contra Praxeas, de Tertuliano. Tá? Quem tiver interesse, você já dá um Google aí, você vai achar. Tá? É bem denso, é uma linguagem antiga, né? Mas olha o que ele falou aqui. Esse texto Contra Praxeas, ele escreve porque Praxeas era alguém da igreja, ou seja, um cristão também, e que vai ensinar o monarquianismo modalista. Ou seja, para ele acabava confundindo as pessoas da Trindade, não eram pessoas, eram modos ou formas, enfim. E aí ele vai acabar querendo preservar a unidade, né, da divindade. Praxis vai confundir as pessoas. Então vai confundir o pai com o filho, enfim, tá? Como se fosse uma pessoa só, que se apresenta de formas distintas em momentos distintos, na história da criação e redenção. Tá? Então, assim, Praxis, quem foi ele? Não sabe, a gente não sabe nada sobre ele, a não ser sobre a refutação que Tertuliano fez contra ele, né, que felizmente chegou até nós. Então, olha o que ele fala aqui, que Tertuliano fala. Como se desse jeito também um não fosse todos, em que todos fossem de um. Você vê que a linguagem não é fácil, né? Nada. Né? Linguagem Por não é fácil. unidade. Vou até pegar esse gancho, Ivanil, para falar também sobre a questão da leitura, né, cara? O exercício teológico exige exatamente isso que você está colocando agora, né? A- os alunos que estudam teologia, ou os irmãos que ensinam, que pregam na igreja, têm que melhorar a leitura, né? Melhorar a capacidade de concatenar ideias, porque o texto teológico é erudito. O Sim. pessoal fica chateado quando a gente fala, né, o Ivanil, mas a teologia ela é erudita, ela exige erudição. Com certeza. Eu, quando começo teologia sistemática, logo no primeiro módulo, já dou para meus alunos Crer é Também Pensar, do Stott, John John Stott. Stott, isso É um aí. excelente livro, né? Então, assim, já para quebrar paradigma já e para trazer que o exercício teológico é um exercício de fé, evidentemente, mas é um exercício racional também. Mas vamos lá, então, o que ele fala? Como se desse jeito também um não fosse todos. Ou seja, como se desse jeito, ele está confrontando alguém, né? Ele Isso. está fazendo um contraponto. Um não fosse todos, em que todos fossem de um, por unidade que é de substância. Então, olha só, ele está dizendo, a trindade, a divindade é uma unidade, ele não está negando a unidade. Ou seja, se você negar a unidade, você vai cair, evidentemente, num politeísmo, né? Um triteísmo. Exatamente.
Então, opa, então Deus é um. Então, a unidade é mantida. Mas unidade em que sentido? No sentido de substância. Então, ele usa aqui no latim a palavra substantia. No grego, os pais gregos, a palavra substância, que é essência, né? Pode ser traduzido como essência, ou natureza, no grego é ousia. Então, vai ter muito debate entre os pais gregos e latinos, porque a igreja latina está falando uma coisa e a igreja grega está falando a mesma coisa, só que línguas diferentes, né? Palavras Sim. diferentes. Então, você tem que ter ali um translate, não tem Google, né? Não tem um Não tem translate ali. Google? Enfim, e são línguas difíceis, né? E bem Difícil. diferentes. E bem diferentes. Mas vamos Bem lá. diferente. Então, unidade, ou seja, de substância. Então, você Tertuliano aqui, ele é muito pioneiro e assim foi fantástico aqui para a época dele, no começo do século III. Ele já fala que a unidade é de substância, ou seja, aquilo que você vai ver em todo livro sério de teologia sistemática, seja de Berkoff, seja do Erickson, seja do Gruden, seja de Charles Rod, seja de quem for, né? Calvino, institutos, enfim, para qualquer livro de teologia sistemática Vai usar essa expressão, vai usar essa substância. expressão substância, ou essência, ou natureza, Isso ou aí. seja, só existe uma natureza divina, uma essência divina, por isso que há um só Deus. Você vê que no exercício da construção, que é isso que a gente está explicando o tempo todo, né? A teologia é uma construção. É a Uhum. tentativa de você pegar o que a Bíblia não diz com clareza, né? E ensinar aquilo de forma pedagógica, compreensível. Sim. Na tentativa de construção, ele está desenvolvendo uma ontologia, né? Está desenvolvendo uma outra doutrina, né? Sobre o ser de Deus, sobre o ser do Pai, né? Isso é muito bacana, né, cara? A teologia está toda conectada. Toda. Por isso que essa matéria é chamada de teontologia, né? A doutrina de Deus é teontologia, né? Ou seja, a doutrina do ser de Deus. Enquanto o mistério da dispensação, e aqui ele vai usar a palavra economia, né? Oikonomia no grego, né? Mas aqui é latim. Então, a dispensação. Ou seja, quantas vezes na teologia você vai ver essa palavra? Sempre, né? A Sempre. economia, né? O plano de economia, da redenção e tal. Tertuliano está abrindo esse termo aqui. Então, assim, o cara é importante demais, cara, para teologia, né? Ocidental, principalmente, que é o primeiro teólogo ocidental, né? Enquanto o mistério da dispensação, ou seja, o mistério da economia, está ainda guardado. Que mistério é esse? Paulo fala muito de mistério, né? Que Cristo é o mistério oculto dentre os séculos, ou seja, que mistério é esse? Deus o Filho, ele vem e se encarna, ele aparece, ele se revela, né? É o que João fala, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio revelar o Pai. Ou seja, aquele mistério que estava oculto, agora ele revela. Né? Tanto que Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu falei assim, Filipe, eu tanto tempo com você, você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Né? Então, o mistério oculto, ele é revelado agora. Então, esse mistério que ele está falando aqui, o qual distribui a unidade em uma trindade. É a primeira vez na história que aparece esse termo. Né? Isso aqui é a primeira mão. Né? É a primeira vez na história do cristianismo que vai aparecer o termo trindade. O qual distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas. Vê que ele fala de ordem, não está falando de hierarquia, não. Ele está falando de ordem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a primeira vez também na história do pensamento cristão em que alguém vai colocar em ordem, né? Ou seja, há uma ordem na triunidade de Deus. Primeiro é o Pai, segundo é o Filho, terceiro é o Espírito Santo. Coisa que todo Além da genialidade do cara, tá também a questão do Espírito Santo, né? Que é uma outra coisa que a gente sempre fala na teologia, né? O poder que o Espírito Santo tem, que nunca deve ser subestimado, né, de ensinar a igreja, né? De dar a homens a capacidade. O cara está cunhando termos que quase 2000 anos depois nós estamos reafirmando esses termos. Exatamente. 2 pontos. 3, olha só, 3. Contudo, não em condição, mas em grau. Você vê como que é importante na teologia a gente fazer as distinções, né? Por exemplo, você pega um versículo assim, todos, tá? Qual o contexto desse palavra todos aí? Exatamente. Todos o quê? É todo mundo? Todos os seres humanos? Todos os crentes? Todos o quê? Então as pessoas às vezes têm, tá escrito todos aqui. Peraí, você tem que ver o contexto, né?
O qual deseja que todos sejam salvos. Todos quem? Exatamente, por aí vai, né? Aí o pessoal buga já, né? Não, pô, a salvação é Buga, não. universal. Então universalismo, né? Então vamos dar as mãos aí a Judas Iscariotes, né, no céu, tudo certo. Hitler. Rita, todo mundo. Vamos lá. 3, contudo, não em condição, mas em grau. Ele não está falando de hierarquia, está falando de grau. Tá? Quando está falando de grau, ele está dizendo que há uma distinção. Ele não está negando distinção. Primeiro é o Pai, segundo é o Filho, terceiro é o Espírito. A hierarquia aqui? Negativo. Porque hierarquia, se você defender hierarquia na Trindade, você caiu já no subordinacionismo, cujo um dos frutos foi o arianismo do século IV. Então, o que era o arianismo? Um subordinacionismo extremo. Ou seja, o filho está tão subordinado ao pai que ele deixava de ser Deus, era como que um semideus, um Deus inferior. Tá? Mas vamos lá. 3, contudo, não em condição, mas em grau. Não em substância, ou seja, não são 3 em essência, em natureza. Porque se fossem 3 substâncias, você teria 3 deuses. Então, assim, 3 não em substância, mas em forma. Ele está falando de forma. Não parece que é modo, não parece. Não. Ele está usando uma linguagem aqui de altíssimo nível. Por exemplo, não é em substância, mas em forma. Né? Então, ele está distinguindo. Não, exatamente, não em poder. Ou seja, não há 3 poderes distintos, não há 3 poderes. O pai é mais poderoso que o filho é mais poderoso que o espírito. Não existe isso. Os 3 são iguais em poder e glória. Né? Não há nenhuma diferença. Não em poder, mas em aspecto. Eu sei que de repente a pessoa pode estar falando assim, mas aquele texto que fala o pai, Jesus fala o pai é maior do que eu. Enfim, aí já seria cristologia, né? Só lembrar que existem termos, né, existem expressões cristológicas, quando você for ler a Bíblia, principalmente que fala de Jesus, né, em que a identificação, por exemplo, o pai e eu somos um, a identificação. Isso. A passagem de adoção ou filiação, por exemplo, este é meu filho amado, né? Ou ele se referindo ao pai. Há passagens de distinção, né, ou substituição, distinção. Isso aí. Ou seja, representação também. Pai, né? Representa o espírito como homem. Isso. O espírito que procede do pai, que eu e o pai vamos enviar. Ou seja, há uma distinção. Tá? O camarada pega o microfone. Eu não sei por que vocês reclamam tanto. A Bíblia é tão simples. Né? A teologia é simples. Bom, a gente já percebe com o tempo que discípulos não tem nada. E aí, quando a gente também fala, né, que a pessoa vai para o seminário estudar teologia e ela não quer se dedicar, ela não quer fazer as leituras, é porque a má utilização da linguagem, né, a dificuldade com a reflexão, porque isso que você está fazendo aqui agora com a gente é um ato de profunda reflexão linguística e filosófica, né, que trabalhando conceitos, né, distinguindo palavras. Então, é isso que torna a Bíblia e a teologia rasa, essa incapacidade. Então, isso que você está fazendo com a gente é de uma preciosidade, né, incalculável. Sim, e assim, a gente precisa... a pessoa quer ser teólogo, está estudando, precisa correr atrás de interpretação de texto. Se tem dificuldade, precisa aprimorar isso. Como interpretar o texto da língua portuguesa. Por quê? Todo mundo lê a Bíblia e entende. A maioria dos brasileiros não entende o que lê. Né? Você sabe disso. Se dá aula em faculdade, você sabe disso. A maioria dos brasileiros, e muitos universitários mesmo, tá? Não entendem o que lê. Só lê, mas não entende o que leu. Não entende coisas simples, né? Não, coisas simples. Texto simples. Texto fácil. Esse dia eu fui pedir um cachorro-quente aqui pelo WhatsApp, né? O pessoal que entrega aqui. Ela falou, me manda um cachorro-quente aí completo, só não coloca passas. Só isso. Completo, menos passas. Aí a pessoa falou assim, mas bota milho e ervilha? Eu acabei de falar que é completo e menos passas, cara. Então, assim, a pessoa não interpreta 2 linhas de um pedido simples. Vai interpretar Romanos? Vai interpretar Isaías? Cara, exatamente. Entendeu? Você sabe que na faculdade tem uma disciplina que eu dou que é português jurídico. Linguagem jurídica, né? Então eu passo o semestre todo lendo textos. Então, qualquer texto, a gente pega um texto lá,
Ó, esse que aqui que apareceu, se refere a quê? Está falando de quem? Ele está chamando qual parte do texto? Os caras estão perdidos, né? Aí Aham. demora, esse que aqui ela está chamando um termo que ele usou lá no primeiro parágrafo. E você, como citou Romanos, Romanos é um tratado, né, cara? É um discurso Tratado linear. teológico. Linear. O cara lá no capítulo 9 está citando uma coisa que ele falou lá no capítulo 2, E né? as sentenças de Paulo eram enormes, né? Gigantescas. Gigantesca. Eu já peguei uma vez um texto não lembro se foi Romanos ou outra carta, acho que Efésios. Efésios 1, por exemplo, né? Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu nele. Ele vai, é uma sentença enorme. Eu falei, Paulo, usa um ponto É, aqui, né? Usa um ponto parágrafo, não, ele vai embora. E aí, tem se um você pegar. tem um portanto que aparece lá no capítulo tal, aí você, pô, mas É, essa conclusão aqui é de quê? gigantesco. Então, assim, não é fácil. Então, a gente tem que ter um esforço mesmo de leitura, porque é exercício. Você não vai aprender. Exercício. Como é que você aprende a nadar? Nadando. Como é que você aprende a correr? Correndo. Como é que você aprende a ler? Exatamente. Lendo. Exatamente. Vou só assistir a aula, só ouvir. Beleza, é um começo. Ver vídeo é um começo, mas se você não ler, não vai aprender Para nada. você ver, isso que você fez agora aqui, numa aula, ou num culto, ou numa pregação, né? Você, irmãos, qual é a diferença, né? Qual é a diferença de condição e grau? Qual a diferença entre substância e forma? Isso é um exercício cognitivo Uhum, que é necessário para que a leitura bíblica tenha profundidade, né? Para que ela tenha a aplicação correta sim. e não abra brechas para a criação ou para o retorno de heresias que já foram vencidas. É exatamente como você está propondo. Eu acho isso aí, cara, que é o que tem faltado, né, Ivanil? Muita coisa. Pô, muito, muito. Enfim, vamos lá. E essa coisa, é só a Bíblia, eu não vou olhar para a tradição, cara. Isso aí Esquece, esquece, esquece. esquece. A tradição não vai substituir as escrituras, não vai sobrepor. Somos protestantes e concordamos com isso. Mas Verdade. você Mas o que a gente rejeitar pensa a é tradição, exatamente. cara, você vai voltar com um monte de heresia. E é o que acontece hoje. Por que hoje tem Exatamente. um monte de heresia, um monte de pluralidade, um monte de gente no meio evangélico? Porque mais pessoas falam, pô, cada um fala uma coisa. Você vai em cada igreja fala uma coisa diferente. Não há uma uniformidade. Por quê? É da cabeça dele. Então, assim, o cara vai falando sem nenhum preparo, sobe no púlpito, vai pregando, e vai pregando um monte de besteira, bem intencionado ou mal intencionado, não sei, mas vai pregando um monte de besteira. As pessoas vão repetindo aquilo. Ah, o reverendo Leandro Lima foi um professor, né, no Andrew Jump, né? Ele fala assim, Uhum. pessoal, do Brasil, o pessoal repete igual papagaio. É verdade. Então, assim, a pessoa vai acabando repetindo as coisas sem refletir, sem pensar. Ainda que em uma substância, ele está reforçando, uma só substância, ou seja, um só ser de Deus. Uma condição e um poder, ou seja, é a mesma natureza, é a mesma condição divina e é o mesmo poder divino. Então, quando você estuda, por exemplo, sobre os atributos divinos, tudo que se aplica ao Pai se aplica ao Filho e ao Espírito da mesma forma. A onisciência, onipotência, onipresença, que são termos também. A onisciência, por exemplo, está na Bíblia onde? Não está, né? É um termo teológico. Né? Vai surgir lá em Alexandria. Como trindade também não está na Bíblia, mas é um termo teológico, né? Então, Exatamente. está igualando aqui. Enquanto que ele é um Deus, de onde estes graus, formas e aspectos são reconhecidos sob o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Fantástico, né? Muito Você vê que legal. então, assim, você vai ver o tratado, ele é bem denso, tem um monte de outras coisas, tem outra parte que eu não recortei aqui, mas ele fala de persona, você vai ver a primeira vez que ele vai falar de personas, ou seja, no latim, né, pessoas, é a primeira vez que vai aparecer, porque a igreja, ela no século, até o século II, até Tertuliano, né, ela não usava muito esse termo pessoa, não, para se referir ao espírito. Você pega, por exemplo, textos de Novaciano, de Roma, ele fala, tem lá uma liturgia, né, que ele termina assim: glória a Deus, Pai, e ao Filho, com o Espírito Santo. Olha só, glória ao Deus Pai e ao Filho, está glorificando ao Pai e ao Filho, com o Espírito Santo. Não parece que ele está meio que relegando o Espírito Santo a uma categoria inferior?
Ele não está dizendo glória ao Pai. O que é uma coisa que se repetiu no pentecostalismo agora do século XX, né? Pentecostalismo clássico, onde as igrejas, né, principalmente a Assembleia de Deus aqui no Brasil, consideravam o Espírito Santo como uma energia ou um poder ou um atributo do Filho. Então, em algumas igrejas você não podia adorar o Espírito Santo. Eu não sei se você lembra, mas tinha alguns hinos aí, alguns louvores que foram compostos sobre o Espírito Santo e tal, que os pastores não deixavam a igreja cantar, por entender que o Espírito Santo não era Deus. Isso eu estou falando agora, de década de 80, década de 90, não estou falando do século IV. Como você falou, uma heresia que volta por falta de conhecimento, problemas antigos que já tinham sido resolvidos, que retornam por falta de conhecimento. Sim. Enfim, algumas expressões, por exemplo, você vai ver, como essa de Novaciano, não quer dizer que o cara é um herege, mas ele está usando um termo que ele tem, o recurso que ele tem. Hoje, 2024, a gente apanha, cara, com isso aqui. Entendeu? Se você pegar, fala assim, pega aí um monte de pastores, tá? Pastores, líderes. Fala assim, escreve aí um papel aí, escreve aí uma folha aí, doutrina da Trindade, explica aí, pra você pregar na igreja. O cara vai se enrolar. Você vai ter heresia. Bastante. Por não conhecer a história do dogma, a história do desenvolvimento da doutrina e a teologia sistemática. E os conceitos filosóficos envolvidos. Eu gosto muito do Martin Lloyd Jones quando fala da Trindade, né? Ele abre o capítulo dizendo, antes de falar da Trindade, eu quero dizer o seguinte: esse assunto está muito acima da nossa capacidade. Nós precisamos ter humildade, pedir perdão e falar com muito cuidado, porque a gente não sabe o que vai falar. Ele já começa abrindo assim, né? Então, apesar dos primeiros pais apostólicos, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, reconhecerem claramente em seus escritos a triunidade de Deus, mas eles não estão expressando, né, com muita clareza a doutrina, é em Tertuliano que a doutrina começa a ganhar expressão teológica e apologética, em resposta aos erros que já apareciam no segundo século da era cristã, tais como monarquianismo dinâmico e monarquianismo modalista. Eu vou falar deles aqui. Então, Policarpo de Esmirna, mártir, né? Morreu martirizado, então não teve muito tempo para escrever muita coisa no tratado teológico. Inácio de Antioquia também foi martirizado, escreve 7 cartas no caminho do martírio, né? Da Síria até Roma. Ele fala muito da questão, ele combate muitos docetistas, né? Que negavam a realidade do corpo humano de Jesus, então ele vai falar muito disso. Clemente de Roma escreve uma carta à igreja de Corinto pregando a unidade da igreja. A igreja estava dividida lá, mesmo depois de Paulo escrever 2 cartas, a igreja continuava dividida 40 anos depois. Então eles não têm muito tempo para escrever uma apologia. É Tertuliano que vai fazer isso. Essas heresias, com o propósito de enfatizar a unidade de Deus, criaram uma cristologia deturpada, que confundiam as pessoas e acabavam anulando as distinções pessoais na divindade. Vou só abrir um parênteses aqui, eu acho que eu já falei na primeira parte, se eu já falei, eu vou reforçar. Você tem duas correntes filosóficas que vão influenciar o cristianismo antigo. Ocidente, qual é a corrente filosófica que influencia diretamente o cristianismo? O estoicismo. Está muito em voga hoje, né? Livros aí de Sêneca e tal, Epiteto, né? Marco Aurélio, está muito em voga. Dadas algumas reservas, né? Por exemplo, eles são materialistas, né? Enfim, dadas algumas reservas, é muito interessante a filosofia deles. E o cristianismo, o próprio Tertuliano fala que Sêneca era um dos nossos. Interessante, né? Você acha que Sêneca era um dos nossos. Enfim, então no Ocidente você vai ter uma influência muito grande do estoicismo. O Império Romano era estoico. O que importava mais do que tudo para os romanos? A unidade. Então você vai ver que a questão da unidade e da praticidade vão imperar aqui no Ocidente. Então, quando os caras vão fazer uma teologia sobre Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, qual a tendência deles? Estoica. Qual a tendência deles? Ir para uma unidade, ir para um monarquianismo, ou seja, governo de um, né? Então, percebe a sutileza? Então, vai enfatizar a unidade. Então, aqui no Ocidente, você vai ter heresias que vão confundir as pessoas, que não vão distinguir as pessoas. Agora, no Oriente, qual é a corrente filosófica dominante? O platonismo. Médio platonismo, neoplatonismo, já a partir do século III. E o platonismo
ele vai lidar com outras questões, né, mais elevadas, as ideias e tal, e a ênfase no Oriente vai recair sobre a distinção das pessoas. Então, essa ênfase na distinção, por que o arianismo ele não é ocidental? O arianismo é uma heresia oriental, uma heresia egípcia, certo? Por quê? Porque Ário, era um origenista extremo, subordinacionismo extremo que ele abraçou, fez com que ele distinguisse tanto o filho do pai, que o filho era diferente do pai, ou seja, não era da mesma essência. Se não é da mesma essência do pai, não é Deus. Né? Então esse é o ponto. Então você vai ver, isso é muito importante quando você vai ler qualquer livro de teologia sistemática ou estudar a história do dogma da Trindade, ter em mente isso, que no Ocidente você vai ver, as heresias são sempre indo na unidade e tirando a distinção das pessoas. E as heresias no Oriente são por distinguir demais e de forma errônea as pessoas. Passa para o próximo aí, por favor. Muito legal essa explicação que você deu agora, né? Que é um outro aspecto que os alunos, que os professores e pastores têm dificuldade de entender, né? A compreensão sociológica, né? A cosmovisão dos autores, dos escritores que define a teologia, né? Como é que aquele cara pensava, né? Como é que era aquele mundo. Então, o camarada fica tentando interpretar os textos ou a teologia a partir do que ele pensa hoje, a partir do mundo pós-moderno, mas não é esse mundo que os caras estão, né? O assunto chega aqui a partir da percepção que eles tinham lá, né? E não a partir da nossa. Aí fica mais confuso ainda, né, cara? Você imagina. A coisa já veio torta de lá, chega aqui, o cara tem um olhar mais torto ainda, aí fica mais confuso como deveria ser. Você falou do estoicismo, né? O discurso de Paulo em Atos 17, a construção da Epístola de Romanos, aquele mundo greco-romano, né? O mundo helenista. É até um assunto, desculpa te interromper, Vanil, mas é um assunto que a gente fala muito quando estuda Apocalipse, né? O inimigo de Apocalipse basicamente não é o demônio, né? Mas é o mundo helênico, né, cara? É aquele o Império Romano, né? Pagão. É o Império Romano, é a sinagoga de Satanás, é o trono de Satanás, que na verdade é essa cosmovisão. Por isso que João fala, né? O espírito do anticristo já impera, porque você tem uma moral, né? Um pensamento definido que é contra Cristo, que é o que você está explicando agora. Que a gente vê hoje querendo voltar e sufocar o cristianismo a todo custo. A todo custo. Nada mais é do que o velho paganismo. Enquanto a igreja evangélica fica só preocupada com moral e costume, ela está sendo absorvida pela cultura e não está percebendo. O monarquianismo dinâmico negava a divindade de Cristo. Por quê? Porque eles diziam o seguinte, aí a cristologia, né? Porque o que se afirmava? E é muito difícil, às vezes, a gente identificar uma origem, tá? Quem que propôs essa heresia aqui, esse ensino? Alguns dá para você identificar uma origem, outros não, tá? E quando você via, já estava ali, já todo mundo falando aquilo. Então, o monarquianismo dinâmico negava a divindade de Cristo ao dizer que era um poder, no grego, dinamis, impessoal que habitava em Jesus. Ou seja, Jesus não era Deus. Jesus, ele recebeu no batismo um poder, uma dinamis, vamos dizer, maior, como o crente recebe o poder de Deus, por exemplo, né? Como os crentes lá em Pentecostes receberam o poder do alto. Então, Cristo recebeu um poder ainda mais elevado, um poder, ou seja, uma dinamis, não a própria divindade. Paulo diz em Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então, eles diziam que era um poder apenas impessoal que habitava em Jesus, procedente de Deus, mas não o próprio Deus. Então você vê que aqui com certeza tem dados aqui judaicos, né, heresias judaicas, porque as heresias judaicas tinham uma tendência sempre de negar a divindade de Cristo para manter o monoteísmo judaico, né? Eles não aceitavam, então muitos heresias vão vir aqui. Enfim, essa seita, né, dos que defendiam essa heresia foi condenada em Roma no finalzinho do século II. 995. Já o monarquianismo modalista, apesar do nome, era inversamente oposto ao primeiro tipo de monarquianismo. Por quê? E era mais sutil, porque ele não negava a divindade do filho. Não negava.
Só que ele anulava o quê? A distinção das pessoas, identificando o filho com o pai. E aí você tinha toda uma cristologia bem deturpada, tá? Você pega, por exemplo, o Pastor de Hermas, que é uma obra século II. Século Você II. vê uma cristologia lá bem maluca, tá? Bem Bem doida mesmo, louca, né? bem louca. Bem louca, é verdade. Quase entrou no cano, né? Esse livro aí, graças a Deus não entrou no Quase. cano, Bateu quase. na trave, foi mesmo. Bateu na trave, E alguns, né, acabavam vendo o Espírito como um anjo, ou Cristo como um anjo. Então, assim, você vê que há um desenvolvimento, né, da doutrina, e tem jeito, cara. Esse é um dos motivos pelos quais eu me apaixonei pela patrística, né? Porque, assim, se não fossem os pais da igreja, os mestres doutores da igreja antiga, se posicionarem, escreverem, combaterem, darem a vida por isso, cara, a gente hoje tinha um monte de heresia. Um monte. Já estaria imperando Verdade. as heresias. Vamos lá. Então, anulava a distinção das pessoas. Rusto Gonzalez falou o seguinte, que é um dos meus autores favoritos, né? Por causa dessa identificação que implicava que o pai tinha sofrido em Cristo, ou seja, o pai era o filho era o pai. Então, o pai encarnou na Virgem Maria, o pai foi crucificado. Percebe a confusão? Pois Por causa do é. que eu falei, daquela coisa estoica de unidade. Então vamos lá. Por causa dessa identificação que implicava que o pai tinha sofrido em Cristo, esta doutrina é algumas vezes chamada de patripassianismo. Primeiro a propor essa heresia foi Noeto de Esmirna, lá no Oriente, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele vem para o Ocidente, dissemina a heresia, e um tal de Praxeas, né, que a gente não sabe nada, a não ser que Tertuliano escreveu contra ele, Praxeas vai repetir essa heresia ali no Ocidente, ali em Roma, né, norte da África. E aí Tertuliano vai pegar a pena e vai para cima dele, vai confrontar e vai deixar esse tratado aqui importantíssimo, né, para a posteridade cristã. Mas Então, você vê, Evanil, sim. olha como esse aspecto da teologia é tão essencial, né? Vou concordar com você. Se você pedir para os irmãos explicarem esse negócio, dá um nó danado, né? Pega lá o texto, eu e o Pai somos um. Né? Eu e tu, ó Pai, somos um. Ou então Colossenses 2,9, né? Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. O cara não vai conseguir explicar, porque ou ele vai dizer que eles são a mesma pessoa, Uhum. né? Vai cair para um lado, né? Ou vai cair para o outro, que eles são tão diferentes que o negócio desandou. Então, esse exercício que você está fazendo aqui lentamente com a gente, palavra a palavra, ele tem que ser feito constantemente na igreja, nem que seja uma vez por ano, né? Tem que separar um momento só para falar desse assunto, para que essas coisas sejam esclarecidas, confiando, aí eu vou falar exatamente o que você falou, né? A questão do trabalho dos pais da igreja. Porque, assim, o trabalho do teólogo é o trabalho que você está fazendo, mas o poder de convencimento é do Espírito Santo. Então, nem nós podemos nos omitir, né, sem falar do tema, e nem podemos acreditar que nós vamos conseguir convencer os caras, porque está muito além da nossa capacidade. Né? Então, Sim. é uma ação sobrenatural de Deus através do professor, do mestre, que faz com que a mente do homem assimile esse tipo de conhecimento. Eu falei na parte 1, vou falar de novo, né? A cabana, né? Vem a cabana e joga todas essas heresias aí. De uma vez só. De uma vez só. Eu não vi, né? Graças a Deus eu não vi esse filme, eu já sabia do livro, já que era cheio de heresia. Não, mas pode ver, você devia ver, cara. Você, inclusive, vou propor aqui um desafio para você, 2024. Ver a cabana? Não, a gente aqui no meio do tópicos aqui e separando as cenas do filme e mostrando qual heresia. A heresia, né? Não, tem uma parte, eu li uma crítica, né? Uma parte que tem uns personagens, né? Primeiro que é bizarro já, que Deus proíbe esse tipo de representação, você representar Deus, que Deus é espírito, né? Exatamente. O único da Trindade que encarnou, se fez homem, é o Filho. Né? Só. O Pai e o Espírito você não pode representar como forma humana. São uma blasfêmia.
E ele é a imagem do Deus invisível, é o que basta, não tem É o que outra imagem. basta, Mas enfim, aí tem uma parte lá que é como se fosse o pai, né, entre muitas aspas, né, falasse para o filho: "Ah, não, eu estava lá, eu sofri na cruz, eu sofri", né. Aí, tipo assim, aí o Isso. pessoal: "Tá vendo? Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade o pai não me desamparou, foi o pai que sofreu ali". Pronto, a heresia aí. O cara voltou lá para o século II, cara, pra heresia passionista. Enfim, é complicado, cara. O pessoal, enfim, fica Muito. lendo, vendo essas coisas aí e se perde fácil. Mas vamos lá. Aí, O termo. mas tem que fazer a meia-culpa, né, Ivanil? A igreja não ensina, né? Ela não ensina, nem fala desse assunto, Não. nem fala desse assunto. Aí vem a cabana, fala o que quer, e os caras não têm defesa, né, Ivanil? A gente tem que fazer a meia-culpa, né? Os Não, não tem crentes defesa. estão vulneráveis, né? A qualquer ensinamento. Aí, Deixados para trás, cara. Agora, ano passado, meu Deus do céu, cara. inclusive, É né, muita besteira. pensando sociologicamente, né, pensando na pós-modernidade, nas próprias implicações que o Bauman traz para a gente, né, sobre a modernidade líquida, o Uhum. crente, o cristão da pós-moderna, ele é um alvo fácil, porque a Cabana é uma obra muito bem feita, de ficção, né, bem elaborada, emotiva, subjetiva, que vai ao Isso. encontro das demandas do homem pós-moderno, cara. Isso aí. Ela vai responder as questões do homem pós-moderno. Como a igreja não É. responde nada, acabou, pô. É a resposta que você tem. O evangélico médio hoje no Brasil, ele é emotivo. Ele não é racional, ele Exatamente. não pensa. Então botou Exatamente. lá uma música de fundo triste, falou uma palavra de efeito, acabou. Botou um monte de heresia na cabeça do cara e às vezes não sai mais, tá? Não sai mais, Não não. sai mais não. Bom, É verdade. às vezes tem um trabalho aqui para tirar, né, nas aulas, né? Enfim. Muito, O pessoal muito. pensa, não sei, eu aprendi assim, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu aprendi assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso. Isso é Bíblia, está na Exatamente. Bíblia, está escrito lá. Vamos lá. Exatamente. Então, esse termo modalista se deve ao fato dessa heresia afirmar que o Filho e o Espírito não eram pessoas, mas apenas modos pelos quais Deus se manifesta. O maior defensor dessa doutrina foi Sabélio, no século III, e ele foi mais sutil ainda. Ele melhorou um pouquinho, vamos dizer assim, né? Ou piorou, né? A heresia era mais sutil, não negava a divindade das três pessoas, mas ele ia numa sutileza que ele, como é que eu vou explicar? É como assim, se você parar para pensar, de repente a gente já ouviu pessoas na igreja falando isso, tá? É mais ou menos assim. Certamente. No Antigo Testamento era o Pai, a manifestação era do Pai. No Evangelho, a manifestação é o Filho. Depois, a partir de Atos 2, Pentecostes, é o Espírito. Nós estamos no tempo do Espírito. Você está falando o quê? A heresia sabeliana. Exatamente. Porque O dispensacionalismo é assim, né, cara? tem um pezinho nisso aí, sim. Tem um pezinho em E, Sabela, e exatamente. o que impera no Brasil? Dispensacionalismo, né? O Exatamente. dispensacionalismo Exatamente. futurista, né? Tudo é só futuro, né? Pronto, deu um terremoto no Japão. Jesus está voltando, né? Eu gosto muito da imagem, né? A imagem que eu estou falando é a ilustração gráfica do sabelianismo, né? Porque o cara pega o círculo, né? Bota aquele triângulo no meio, né? Uhum. Então as pessoas não se encontram nunca, né? Então, primeiro é o pai, aí tá, o Espírito Santo e o Filho ficam esperando no vestiário, né? Aí vem o Isso. segundo tempo, aí entra o Filho. É. Então, isso no pentecostalismo dispensacionalista faz muito sentido, né? Divide, então não havia graça no Antigo Testamento, né? A graça é Só lei. agora. Então, É. só lei. Então o cara vai Estamos, dividindo estamos no tempo da graça, pronto. dentro da graça, vai Então, dividindo a lei eterna de Deus acabou, né? A lei moral de Deus acabou. foi embora. Foi tudo por ralo, E não não tem mais. existe a graça no Antigo Testamento, né? Não, de forma alguma. O É, homem pecou, continuou lá, mas não tem graça. Davi foi salvo como, né? A doutrina da Trindade teve seu ápice de desenvolvimento nos dois primeiros concílios ecumênicos da Igreja no século IV. Foi Nicéia, em 325, e Constantinopla, 381, quando tornou-se dogma para toda a cristandade, no Oriente e no Ocidente. Olha que interessante, que eu tenho falado muito, cara. A gente tem a nossa, assim, o nosso povo, mal geral, não conhece Bíblia. Quem conhece Bíblia não conhece teologia. Quem conhece teologia não conhece história, né?
E os que conhecem história têm um conhecimento de história ou católico ou protestante. Ou seja, nós somos ocidentais, ok, mas todos, você vai ver, a grande maioria da historiografia, você vê hoje nas livrarias físicas ou na internet, elas têm uma tendência ou protestante ou católica. Qual o problema? E isso vem do século XVI, tá? A primeira eclesiologia, primeira historiografia, né, melhor dizendo, protestante foi a Centúria de Magdeburgo, que foi na Alemanha, século XVI, que fez uma leitura da história da igreja, jogando a igreja católica como uma igreja que apostatou e os protestantes vieram salvar. E teve uma resposta católica: não, vocês são os hereges e a gente que é a igreja verdadeira. Eu não sei se a moda, sei lá, há uns 5 anos a moda era a briga de calvinista e arminiano, né, na internet. E assim, e ninguém sabia de nada, né? Assim, o cara não sabe o que é calvinismo, nem sabe o que é arminianismo, o cara nem sabe o que é Armínio, nunca leu Calvino, não sabe que Armínio era calvinista, né? Armínio era reformado da igreja da Holanda, enfim, e o cara fala um monte de besteira. Hoje, você tá tendo um debate aí, não sei se você já viu, entre católico e protestante. E o pessoal, não, gente, vocês são os hereges, é a única igreja de Cristo e tal, não sei o quê. Não sei que não cabe o espaço aqui, mas os católicos romanos, né, católicos romanos, dizerem que eles são vamos dizer, tudo partiu deles, que eles têm a teologia lá perfeita, eles, né, têm toda a herança aí, eles estão bem equivocados em relação à história. Por quê? Pega os 4 primeiros grandes concílios ecumênicos, que todos os cristãos aceitam, né? Todos. As 3 grandes tradições cristãs, né, que são o catolicismo, que não é só o romano, né? Existem o catolicismo armênio, o catolicismo sírio-melquita, e tem os ortodoxos, que é outra vertente, que tem vários também, tem igreja ortodoxa copta, igreja ortodoxa etíope, russa. Eu estou lendo um livro de um bispo russo, Introdução à Fé Ortodoxa, bem interessante, você vai vendo ali as convergências, divergências, bem legal. E os protestantes, né? Então são 3 vertentes. Todas as 3 vertentes vão subscrever esses 4 primeiros concílios, que é Nicéia, 325, que vai tratar essencialmente da consubstancialidade do Filho com o Pai, combatendo ali na controvérsia ariana, né? Combatendo o partido ariano. E onde que é Nicéia? Ásia Menor, atual Turquia, Oriente. Quantos o bispo de Roma, que já era o Papa nessa época, esteve presente lá no Concílio de Nicéia? Não. Olha que interessante. Ele mandou 2 presbíteros, mandou 2 secretários. E em concílio ecumênico, só podia participar bispo. Diácono e presbítero não participava. Ou seja, a grande maioria dos bispos, segundo a tradição, eram 318, né, mas esse número pode ser verdadeiro, pode ser lenda, né? Porque está voltando lá para os 318 de Abraão, né? Mas enfim, foi um grande. Varia de 250 a 350, tá? Bastante bispos. A imensa maioria eram de bispos orientais. Igreja grega. Tanto que você vai ver o credo niceno, ele é grego. O termo homoousios, que vai ser o termo que vai ser batido martelo, né? Ali em Nicéia, homoousios, mesma substância, mesma essência. O Filho é da mesma essência, da mesma substância que o Pai. E aí bate o martelo ali, o Filho é Deus, como o Pai também é Deus. Fala um pouco do Espírito, mas não avança tanto. Vai avançar mais em Constantinopla I, no ano 381. Por quê? Acaba o Concílio de Nicéia, 325. O que você vai ver muitas historiografias falando, acabou, o arianismo foi condenado, né? Nicéia venceu, né? Solta os fogos, né? Cara, nada mais errado que isso. O arianismo sobreviveu e muito, um bom tempo, tinha bispos arianos em tudo quanto é lugar, e tinha bispos arianos influentes com o imperador, fazia a cabeça do imperador, o imperador virava ariano, perseguia os nicenos, tanto que Atanásio, que foi o campeão da ortodoxia, né? O maior, um dos grandes pais da igreja, o bispo alexandrino, bispo egípcio, que na época era só um diácono, né, no concílio, mas ele foi secretário do bispo Alexandre, de Alexandria,
ele defendeu a fé nicena, ou seja, a consubstancialidade do filho com o pai, a vida toda, e pagou por isso com 5 exílios. Foi exilado 5 vezes. Então, assim, sofreu muito. Então, só quando você chega em Constantinopla, 381, Constantinopla é onde? Atual Istambul, né? Capital da Turquia. Exatamente. Oriente também. E lá, quantos bispos ocidentais vai ter lá? Nenhum. Nenhum. Então, Vanil, toda aula no seminário a gente fala, irmãos, tudo que vocês sabem hoje de teologia é influência da teologia americana, que é o que evangelizou a América Latina, principalmente o Brasil. sim. Mas o protestantismo não começou aí, irmãos. O cristianismo não começa no século XX. Né? É exatamente o que você está falando, né? E aí vem essa dificuldade, né? Porque você é bombardeado pelos conceitos ocidentais hoje, né? Uhum. Pós-modernos, quando a teologia é construída numa perspectiva filosófica oriental, que é completamente diferente. Isso. Então aqui, o protestante que falar, achar que inventou a roda em Lutero, está falando uma maior besteira. Exatamente. Que desprezar o catolicismo ou os ortodoxos, está falando uma maior besteira, vai passar vergonha. E o católico romano, que também vai dizer que eles são os pioneiros e tal, também estão falando besteira. Porque até a teologia ocidental, ela é eminentemente norte-africana. Ou seja, Tertuliano era o quê? Norte de Cartago, norte da África. Tertuliano, atual Tunísia, né? Tertuliano era o norte-africano. Cipriano, de Cartago, também norte da África. Estou falando de Ocidente. Agostinho, Tagaste, atual Argélia, norte da África. Mas a grande... Você pega os caras, cabeça mesmo, doutrina da Trindade, Cristologia, que são o centro, isso vai ser desenvolvido no Oriente. Salvo Tertuliano, né, que vai dar uma moral para a gente, né, no Ocidente, né, muito grande, mas ele não vai avançar tanto, né? Mas quem vai definir os termos com exatidão vão ser os pais capadócios, Basílio Magno, Gregório de Nissa, que era irmão dele, né, e Gregório Nazianzo, todos orientais. Eles vão definir toda a terminologia sobre a Trindade, vão escrever, enfim, a teologia altíssima, é muito platonismo ali, e eles vão definir os termos que vão ser usados lá em Constantinopla I. O Gregório Nazianzo, ele começa, inclusive, abrindo, né, dirigindo o concílio. Então, eles vão definir esses termos, Atanásio foi fundamental também, mas, e é isso. Então, assim, se você falar quais os teólogos mais importantes de todos os tempos em relação à doutrina da Trindade e Cristologia? Atanásio, bispo alexandrino, egípcio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio Magno, todos orientais, todos. Se tem uma virtude na reforma, né, cara? A reforma tem muitas virtudes, né? Ela é fundamental na história da igreja, é um recorte pós Pentecostes, né? Talvez seja o segundo grande movimento global. Mas se tem uma virtude na reforma que faz ela ser grandiosa, é o resgate da patrística, né, cara? É o resgate dos pais da igreja. Como que eles iam fazer reforma se não houvesse toda essa teologia bem definida? Porque não haveria nem como você questionar, né, o catolicismo baseado em quê? Eles vão recorrer aos pais, né? Aquela máxima humanista na época, né? O humanismo de Erasmo de Roterdã, né? Há de fontes, ou seja, vamos às fontes. Então é aí que o pessoal vai para o grego, vai para o hebraico e vai para os pais. Por quê? A grande briga, pessoal, para entender reforma, tem que entender o escolasticismo, né? Porque a briga de Lutero não era com a Igreja Católica, era contra a teologia escolástica. Era com Tomás de Aquino, com Aristóteles, era com o escolasticismo. Então eles vão pular o escolasticismo e vão para onde? Para a patrística. Então existe um movimento hoje também relevante, tanto no meio católico como protestante, de protestantismo assim, bem incipiente, né? Bem passo a passo, né? Assim, eu nas minhas aulas procuro falar, passar, transmitir para os alunos, dou dica de livros, enfim, eu quero mais indicar boa bibliografia, boa leitura para disseminar o conhecimento correto, né? Para que a gente não fique no púlpito aí passando vergonha, dizendo, irmãos, a Europa que é o berço do cristianismo. Pô, falou mó besteira, cara. Falou mó besteira. É o berço do catolicismo romano, né? Exatamente. Que tem a sua importância, sem dúvida.
É o berço da reforma, né? O berço da reforma. Agora, Ok. dizer que é o berço do cristianismo não dá, né? Então a doutrina da Trindade é encontrada de forma incipiente no Antigo Testamento, mas como a revelação é progressiva, ela é expressa de forma clara no Novo Testamento, onde a segunda e terceira pessoa da Trindade se manifesta aos homens de modo bastante evidente. Para uma melhor compreensão do assunto, a gente vai, né, a partir do próximo vídeo, a gente vai falar dos principais aspectos teológicos da doutrina e, por fim, a gente vai para as provas bíblicas da doutrina. Vê, se você começar, vamos para a Bíblia primeiro, o cara... Você vai ter problema, você vai ter problema. Vai ter problema. Então pega um cara que é testemunho de Jeová, por exemplo, ele vai usar a mesma Bíblia, o mesmo texto. Eu sei que alguns textos eles têm uma versão bem deturpada, mas ele pode pegar o mesmo texto sem deturpar e querer te derrubar. Então não é por aí, não é por aí. E os aspectos teológicos? Como que eu vou abordar aspecto teológico sem abordar o desenvolvimento da doutrina? Não tem como. Então, assim, você fez essa lição de casa, você conhece ali essa história do dogma, Tertuliano, os pais capadócios, os concílios, você entende o que houve ali? Você entendeu o que houve ali? Cara, você pode ler qualquer livro de teologia sistemática, não só você vai ver, você vai olhar assim, Tertuliano aqui, olha o termo Tertuliano aqui, economia, olha aqui Gregório aqui de Nissa. Como você vai identificar em livros desvios? Eu já identifiquei, não vou citar nome, mas eu identifiquei livro de peso, autor de peso, que eu gosto, enfim, que deu escorregada em Trindade. Então você vai pegar essas coisas. Né? Essas escorregadas, elas passam por dois aspectos principais, né? O desconhecimento e a arrogância. O desconhecimento, que é o que você está mostrando para a gente aqui, a falta dessa compreensão mais global, né, mais histórica dos termos, que é o que a gente sempre fala, irmãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé, né? Ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ela nos aponta para Cristo. Mas a doutrina cristã, ela não é feita só de Bíblia, ela é feita de um monte de outras coisas. Aí o cara não sabe, ou ele é arrogante, ele quer cunhar os termos, né? Porque, não, eu me lembro de na década de 90 tinha a Vinde, né? Você lembra da Vinde? Lembro. A Vinde tinha uma revista, né? E ela fazia lá na revista as entrevistas, as páginas azuis para imitar a Veja. A Veja tinha as páginas amarelas, e ela entrevistou o Miguel Ângelo que está aí até hoje, né? E ele falou nem Calvino nem Lutero, eu tenho a revelação completa. Então é arrogância, né? É o cara, né? É o cara. Os caras levaram séculos para escrever uma frase. Joga as institutas fora, joga a teologia da cruz Lutero fora, joga tudo fora. Exatamente. Os caras sabem mais. Então, assim, é muita ignorância mesmo, né? Ivanil, toda epístola, né, todo texto do Novo Testamento, às vezes sempre passa ou termina numa doxologia, né? O cara vai desenvolvendo a doutrina, ele vai explicando. Chega um momento que aquilo é tão elevado, tão além da cabeça dele, que ele para e faz um devocional. Ele fala assim, ó, a profundidade das riquezas. Né? Exatamente. Eu não sei nem o que eu estou falando, Senhor, me ajuda. Né? O cara não... Como? Né? Como que ele... Então, isso é uma prova da inspiração bíblica, né? Da humildade dos autores, que falta aos escritores brasileiros, né? Americanos, né? Falta a todo mundo. Essa coisa de que, mas é só a escritura, né? Que a gente, nós somos produtos só a escritura. Tá, escritura que o cara nem lê, né? Mas vamos lá. O que é só a escritura para Lutero? Tá? E é o Pelican que fala isso, não sou eu que estou falando, não. É o Pelican que está falando. O cara é fera. Ele diz o seguinte, e para lá na fonte, para Lutero, você sabe que para Lutero, Cristo é central nas escrituras. Cristo é chave hermenêutica, né? Isso aí. A teologia da cruz é central para ele. A igreja luterana, você vê logo uma cruz lá e tal. Enfim. Só a escritura, para Lutero, é Cristo. Cristo é a escritura. Cristo é a palavra. Isso aí. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o só a escritura é a palavra pregada. Isso aí. Ensinada. Só em terceiro lugar que é a palavra escrita. Ou seja, o pessoal fica, só a Bíblia, então tá bom. Só a escritura é a centralidade da palavra, né?
É a Exatamente. palavra de Deus no centro do discurso, no centro da fé, e não necessariamente o texto, né, só isso e mais nada. Não precisa de nenhuma teologia, nenhum teólogo na tradição. Os reformadores, para quem que eles mais voltaram? Agostinho. Exatamente, Agostinho. porque foi a patrística. As doutrinas da graça, eles vão resgatar as doutrinas da graça. Para mim, cara, a maior virtude da patrística não, da reforma, é o resgate do que os pais da igreja fizeram. Porque os pais da igreja não tinham nada, né, cara? Foi o que você falou, eles não tinham nada, eles não tinham ninguém. Eles receberam de Deus uma missão e uma vocação. E só. E partiram para a briga, né? Isso aí. Eu quero te agradecer muito por esse tempo que você dedicou para nós e quero convidar já, enquanto a turma vai ter um tempo agora para digerir esse vídeo, né, para falar mal da gente, para reclamar, mas eu quero convidar para você voltar, porque o próximo promete, né? Provas bíblicas da Trindade. Certo, Ivanil? Certo. Então é isso, gente. Até a próxima. Esperamos por vocês. Um abraço.